Bom dia, pessoal. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos os pronomes pessoais oblíquos e os pronomes retos. E hoje nós vamos trabalhar questões referentes aos pronomes pessoais retos e pronomes oblíquos. Antes de começar as questões, eu vou trazer 3 exemplos para vocês, para que nosso estudo se torne um pouco mais fácil. No primeiro exemplo, ele comprou uma casa. Segundo exemplo, eu procurei por ele. Terceiro exemplo, eu o chamei para resolver um problema. Veja que o pronome que tem na primeira oração e se repete nas outras duas seguintes é o pronome ele. O pronome ele que faz parte do grupo dos pronomes pessoais retos, mas também faz parte do grupo dos pronomes oblíquos. Ele será pronome pessoal reto quando ele estiver exercendo a ação, praticando a ação. E quando ele tiver como antecedente uma preposição e ele pertencer ao predicado, ele for complemento do verbo, ele será pronome oblíquo. Ele é um pronome oblíquo e será um complemento do verbo. Então, na primeira oração, veja que o pronome ele comprou uma casa. O pronome é agente da ação, ele está praticando a ação. Então, ele é sujeito da frase. Ele é sujeito. E ele pertence à classe gramatical dos pronomes pessoais retos. Na segunda oração, eu procurei por ele. Eu é o sujeito da oração. Procurei por ele é o predicado, todo o predicado, procurei por ele. O pronome ele é complemento do verbo procurei. Veja que o verbo procurar é um verbo transitivo. Estudamos alguns meses o verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Se eu disser eu procurei, a frase fica incompleta, precisa continuar. Por ele é o complemento. E o complemento de procurei é ele. Então, ele, nessa segunda oração, é um pronome oblíquo e exerce função sintática de complemento do verbo. E lembrando que os pronomes oblíquos sempre são antecedidos por preposições. Na terceira oração, eu o chamei para ele resolver um problema. Essa frase é um pouco mais longa e é um período composto. Eu o chamei. É a primeira parte da oração. Eu, sujeito, chamei o verbo. O complemento de chamei é o. Eu o chamei. Que na linguagem coloquial nós costumamos dizer eu chamei ele. Que é uma forma gramaticalmente incorreta. Continuando a oração, temos para ele resolver um problema. O pronome ele apareceu novamente. E antes do ele tem uma preposição. E você pode pensar logo de imediato assim. Como antes do ele tem uma preposição, então ele pertence ao grupo dos pronomes oblíquos. Mas não é assim. O pronome ele, ela, eles e elas só pertencerão ao grupo dos pronomes oblíquos quando eles pertencerem ao predicado e forem complemento do verbo. Veja que o pronome ele nessa última oração não pertence ao predicado, que é chamei. Ele vai ter um predicado próprio, que é ele, sujeito, resolver um problema. Nesse caso, o ele, quando é seguido de um verbo, e entre o pronome e o verbo não há nenhuma interrupção, nenhum sinal de pontuação, o pronome ele passa a exercer função de sujeito. Então, o pronome ele, nesse terceiro exemplo, é um pronome pessoal reto e exerce função sintática de sujeito. Vamos para as questões. Todas as questões são do caderno de atividades. A primeira questão nossa é a questão de número 12, que está nas páginas 16 e 17. Começa na 16 e termina na 17. Lembrando que o enunciado sempre... Você tendo uma boa leitura de enunciado, sempre costumamos dizer que é 50%, você já tem condições de ter 50% da resposta correta. Releia as frases a seguir e responda ao que se pede. Troque a água dos vasos de plantas e aquáticas e lave-os com escova. Veja que há um erro aí de digitação. Entre plantas e aquáticas aparece a conjunção i. Então esqueça essa conjunção.
Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por dia. Segundo ponto, feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Letra A. Qual a classificação dos pronomes pessoais? Para sabermos a classificação dos pronomes pessoais, primeiro nós temos que identificá-los. No primeiro ponto, o pronome pessoal está após o verbo lave, lave-os. Lembrando que esses pronomes pessoais oblíquos, quando eles ficam posicionados depois do verbo, devem ser separados com hífen, com esse tracinho. Lave-os é o primeiro pronome. No segundo ponto, o pronome oblíquo também é os, que está depois do verbo deixe. Por estar posicionado depois do verbo, separa-se com hífen. Então, aí nós temos esses pronomes, que se referem a termos que já foram ditos anteriormente nesse mesmo período. E eles são pronomes pessoais oblíquos. Letra B. Que termos os pronomes pessoais substituem? Vamos voltar para as orações para saber. No primeiro ponto, lave-os com escova. Lave-os. Para você identificar quem esses pronomes estão substituindo, é sempre bom lembrar o gênero, masculino, feminino e o número, singular ou plural. Veja que o pronome os pertence ao masculino e está na terceira pessoa do plural. Então, ele substitui vasos de plantas. No segundo ponto, esse os está substituindo os sacos de lixo. Letra C. A que pessoa do discurso referem-se estes pronomes pessoais? A terceira pessoa do plural. Qual a função sintática dos termos destacados? Todo e qualquer pronome pessoal oblíquo tem função sintática de complemento verbal ou complemento do verbo, como vocês queiram dizer, ou complemento verbal ou complemento do verbo, dá no mesmo. A nossa próxima questão é a 15, que está na página 27, também do caderno de atividades. Indique os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Primeiro ponto, encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Veja que nessa primeira oração não tem nenhum pronome, nem pessoal e nem oblíquo. Nem pessoal reto e nem pessoal oblíquo. Ponto. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Depois do ponto, começa com eles. Veja que o eles está iniciando a oração. Depois do ele, temos uma locução verbal. Devem ser lavados. Uma vez por semana é locução adverbial de tempo. Depois do ele, temos uma informação, todas referidas ao pronome eles. Eles, sujeito, e devem ser lavados uma vez por semana, predicado. Então, nesse primeiro pronome, o eles está exercendo função de sujeito da frase. Lembre que o pronome eles, que está no grupo dos pronomes pessoais retos e dos pronomes pessoais oblíquos, quando eles está realizando uma ação, quando ele é alvo da ação, ele exerce função sintática de sujeito. E quando ele está dentro do predicado, tendo como antecedente uma preposição e ele complementa o sentido do verbo, aí sim ele é pronome pessoal oblíquo. Segundo ponto, coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os bem fechados. Mantenha-os bem fechados. O pronome que aparece nessa segunda oração é os, que está logo após o verbo mantenha. Esse os retoma sacos plásticos. Sacos plásticos. Veja que é um pronome que está retomando o termo anterior. Esse os é pronome oblíquo e todo pronome oblíquo exerce função sintática de complemento verbal. Então, a resposta da segunda oração é complemento do verbo. Questão 16, também da página 27. Leia as frases a seguir e reescreva-as substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Letra A. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Veja que o que se repete nesse período é a expressão as garrafas.
Para evitar a repetição dela, nós deveremos usar um pronome, né? No caso aí, ó, as garrafas é complemento do verbo mantenha. Complemento, indicando que ela é complemento verbal e que deve ser substituída por um pronome oblíquo. E esse pronome oblíquo tem que ser de acordo com ela. Como ela pertence à terceira pessoa do plural e ao gênero feminino, então tem que ser compatível. Então a reescrita deve ficar: mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente. Esse verifique-as, verifique as diariamente e elimine as garrafas, né? E verifique-as diariamente. Letra B. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. O que se repete é a expressão os vasos sanitários. Ele deve ser eliminado e trocado por um pronome, né? No caso vai ser um pronome também oblíquo, né? Devido a ele ser complemento verbal e tem que estar na terceira pessoa do plural no gênero masculino. Então a oração deve ficar: tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. Agora sim, né? Usamos o elemento de coesão, que é o pronome oblíquo, né? Que também tem função sintática de complemento verbal, evitando assim a repetição, né? E tornando a leitura mais leve. A nossa próxima questão é a questão 27, que está na página 20, também do caderno de atividades. Considerando as orações, Pedro Bandeira tem 45 anos de carreira. Ele já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. Responda às questões a seguir. O pronome ele retoma que termo? É só observar o contexto anterior, o período anterior. O pronome ele retoma o termo Pedro Bandeira. E veja que Pedro Bandeira, na oração 1, ele exerce função sintática de sujeito. Pedro Bandeira é o sujeito, tem 45 anos de carreira, é o predicado, né? Pedro Bandeira, sujeito ou sintagma nominal, tem 45 anos de carreira, é o predicado ou sintagma verbal. Então, o pronome ele retoma que termo? Pedro Bandeira. O pronome que substitui o termo Pedro Bandeira exerce função sintática, exerce que função sintática na oração? Quando um pronome retoma um nome anterior, evitando sua repetição, esse pronome exercerá a função sintática do nome que não está sendo repetido. Então, o pronome ele retoma o nome Pedro Bandeira. Pedro Bandeira exerce função sintática de sujeito. Então, o pronome que o substitui também exerce função sintática de sujeito da oração. Questão 28, que está na página 20. Os poemas da antologia Mais Respeito, Eu Sou Criança, incentivam o processo de criação artística. Eles propiciam um debate sobre o preconceito, a questão da identidade e os sonhos. Assinale as alternativas corretas. Veja que o enunciado já vem dizendo a nós que há mais de uma alternativa correta. Então, como temos A, B, C e D, né, vamos identificar quais são as corretas, né? Se são 2, 3 ou 4. Né? O que temos de certeza é que mais de uma é correta. O pronome eles substitui o termo processo de criação literária. Né? Essa letra é uma alternativa muito fácil. Veja que o pronome eles e processo de criação literária pertencem a um número totalmente diferente. Eles está na terceira pessoa do plural e processo de criação literária na terceira pessoa do singular. Então se torna impossível, né, dizer que o pronome eles substitui processo de criação literária. Então questão incorreta, questão falsa, não marca a letra A. Letra B. Nesse caso, a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de evitar repetições. Né? Um pronome, né, substitui uma palavra sempre com essa função de evitar repetição dela. Então, letra B está correta. Letra C. O pronome eles concorda em gênero, número e pessoa com o nome que substitui.
né? A letra C no finalzinho tem um errozinho de digitação. Que diz número e pessoa com o pronome que substitui. Com o nome que substitui. Né? Esqueça o pro e deixe só o nome. O pronome eles concorda com em gênero e número e pessoa com o nome que substitui. Vamos ver quem ele está substituindo para saber se ele concorda em gênero, número e pessoa. O pronome eles está substituindo quem? Está substituindo os poemas da antologia. Mais respeito, substitui os poemas, eles. Né? Os poemas. Está no masculino, o pronome eles também. Os poemas está no plural, o pronome eles também. Os poemas está na terceira pessoa, o pronome eles também na terceira pessoa. Então, letra C correta. Letra D. O pronome eles retoma uma palavra anterior, mantendo a coesão de partes do texto. Como assim mantendo a coesão de partes do texto? Para evitar de dizer um nome que já foi mencionado, nós usamos pronome e mantém a ideia de continuidade, sem usar a mesma palavra, mas palavras que por terem o mesmo valor acabam substituindo de forma adequada. Então a letra D também é correta. Então temos como alternativas corretas letra B, letra C e letra D. Quero deixar para vocês aqui algumas atividades relativas a esse conteúdo que estão na apostila, nas páginas 27 e 28. Faz tudo o que tiver lá, página 27 e página 28. Né? Permanecer alguma dúvida, vocês podem entrar em contato e não esqueçam de arquivar todas as atividades que fazem lá no Google Sala de Aula.